Olá pessoal, mais uma vez me apresentando, Eduardo Perdigão, novo membro da equipe Neon. Trouxe a aula passada Direito Constitucional e sua evolução, sobre Direito Constitucional e sua evolução. E nesse vídeo aqui eu trouxe algumas questões atualizadas, só para mostrar tudo que foi aplicado naquela aula, ela está caindo em concurso desse ano. Como eu disse para vocês, é uma questão, aquela aula ela foi baseada em não decorar o direito, e sim entender o direito, né? E eu vou mostrar para vocês, só a partir disso aqui, como entender o direito, como isso está caindo em concurso. Então, vamos pegar a primeira questão. Questão desse ano, CESP, questão para advogado da União. Ele pergunta assim: em relação ao constitucionalismo, classificação, histórico das constituições brasileiras, julgue o item a seguir. Aí ele pergunta: no neoconstitucionalismo, passou-se da supremacia da lei à supremacia da Constituição, com ênfase normativa do texto constitucional e concretização das normas constitucionais. Vamos relembrar o que eu falei? Eu falei que no constitucionalismo contemporâneo nós tivemos uma crise, né? Que era o quê? Nós fizemos a atuação positiva do direito, do Estado, criamos direitos sociais e não concretizávamos esse direito. E veio o neoconstitucionalismo fazendo o quê? Dando força normativa à Constituição, ou seja, concretização dessas normas constitucionais, através de vários mecanismos, por exemplo, o ativismo judicial, ações civis públicas. Enfim, essa questão, certo ou errado, ela está correta, ela está definindo o que é o neoconstitucionalismo, basta assistir a primeira aula. A segunda questão da VUNESP, para juiz substituto de São Paulo, questão deste ano também. Estamos falando do constitucionalismo moderno, aquele primeiro constitucionalismo, primeiras constituições, direitos de primeira geração, rompimento com o Estado, limitação do poder do Estado. Vamos partir das alternativas D para cima. A alternativa D fala: a partir da Constituição do México e de Weimar, ao estabelecer o denominado constitucionalismo social. Certo ou errado? Errado. Né? Nós vimos na aula que a Constituição de Weimar é do México e o constitucionalismo social, que é o constitucionalismo do bem-estar social, é o constitucionalismo contemporâneo, não é o constitucionalismo moderno. C. Com o advento do Estado Constitucional de Direito, uma Constituição rígida, estabelecendo limites e deveres aos legisladores e administradores. Não. A ideia de constitucionalismo moderno não era essa. Era o rompimento com o Estado e não estabelecer limites e deveres, mas uma atuação negativa desse Estado. A alternativa B fala a partir da Carta Inglesa e do Bill of Rights da Inglaterra. Aí eu comentei para vocês, do Pacto João Sem Terra, que para alguns teria sido o início do constitucionalismo moderno, mas para a grande maioria da doutrina, o que é hoje unânime é que não, porque o Pacto João Sem Terra não era uma constituição. Por quê? Apesar de limitar o poder do Estado, ele limitava só para uma pequena classe. Ele foi um acordo entre o rei e a nobreza e o clero para diminuir a tributação para poder vencer a guerra. Ele não abrangia a sociedade. E a alternativa A fala a partir das revoluções americana e francesa, que é a alternativa correta, que foi a partir da Constituição americana, que rompeu com deixou de ser colônia da Inglaterra, e da francesa, que rompeu com o absolutismo. A alternativa certa, então, é a letra A. Vamos para a terceira questão. O movimento do constitucionalismo surgiu. Letra E. No final do século XVII, com a elaboração das primeiras constituições escritas com o objetivo de assegurar liberdades, certo? Coibir arbítrio, certo? Mediante a cláusula federativa. Errado. Em nenhum momento da nossa aula a gente colocou constitucionalismo como cláusula federativa. A cláusula federativa é outra coisa que não tem nada a ver com a nossa aula, tá? No final do século XX, com a emergência das constituições pós-sociais, com o objetivo de reduzir o alcance do Estado, em nome do princípio de eficiência. Não tem nada a ver.
O constitucionalismo a gente acabou de ver na questão anterior que ele surgiu lá na Revolução Francesa e Revolução Americana, e não no século XX, né? Em meados do século XX, com a emergência do pós-positivismo, com o objetivo de assegurar o princípio da dignidade humana e proteção de direitos. Aqui, ele está falando mais ou menos do neoconstitucionalismo, tá? E não do surgimento do constitucionalismo. No início do século XX, a letra B, com a emergência das constituições sociais, com o objetivo de assegurar a igualdade social, em face do flagelo da Primeira Guerra Mundial. Aqui nós estamos falando do constitucionalismo contemporâneo, não da pergunta que é o constitucionalismo surgiu. Não foi de onde ele surgiu, não foi o contemporâneo, né? A certa é a letra A, onde ele fala no final do século XVIII, com a elaboração das primeiras constituições escritas, com o objetivo de assegurar direito, cobrir arbítrios, mediante a separação dos poderes, ou seja, limitar o poder do Estado, diminuir o arbítrio. Essa questãozinha eu só faria aquela observação que eu fiz no início da aula anterior, né? Lembra que eu citei do constitucionalismo antigo, onde fala-se dos hebreus, da Roma, né? Mas eu já disse que a doutrina toda entende que aquilo não era constitucionalismo, que não era constituição, que o constitucionalismo, o movimento constitucionalista surgiu no constitucionalismo moderno. Então, a alternativa certa é a letra A. Última questão, questão simples, tá? Que eu coloquei ela mesmo para frisar o que é o constitucionalismo. Essa aqui é a expressão constitucionalismo, como apontam os juristas, é de origem recente e traduz o resultado de movimentos contrários a determinados modelos de governo que foram predominantes em determinada quadra histórica. Nesta trilha, o constitucionalismo traduz. Só a gente parar para pensar. Resultado contrário a determinados modelos de governo. Qual era o modelo de governo que a gente estava contestando? O absolutismo, o poder absoluto do Estado e do rei. Vamos ver as alternativas. Letra E. Constitucionalismo é governo das elites? Não. É democracia socialista? Não. Vitória do proletariado? Não. Centralização de governo? Pelo contrário. E aí, alternativa B, que foi o que eu falei umas 80 vezes na aula anterior, o constitucionalismo é a Constituição com o foco na limitação do poder do Estado. É a Constituição como o escudo, é a defesa do cidadão perante o Estado. Então foram essas as questões. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.